qual que é a grande diferença de um projeto de drenagem no Civil 3D para um projeto de drenagem, né, no AutoCAD? A grande diferença, por que eu sempre faço essa comparação? Porque muitas pessoas, né, conhecem o AutoCAD, ou quase todos, né? Quase todos os profissionais da nossa área, né, que passaram por uma faculdade ou um curso técnico, conhecem o AutoCAD, já ouviram falar do AutoCAD, porque até então ele era a ferramenta mais utilizada para desenvolver projetos, né, de qualquer natureza, seja edificações ou infraestrutura. E aí, com o advento, né, da metodologia BIM, a gente tem aí a presença e também a obrigatoriedade de usar o Civil 3D para qualquer tipo de projeto de infraestrutura, e drenagem urbana não é diferente. E aí eu gosto sempre de explicar, né, essa discrepância, essa diferença, né, entre o Civil 3D e o AutoCAD, para que você consiga alucinar, consiga imaginar, falar, ah, o AutoCAD era assim, o Civil 3D era assim. Então a principal diferença é que no AutoCAD, né, no software do AutoCAD normal, a gente desenhava o projeto, ou seja, a gente ia lá e desenhava, rabiscava o projeto. Já no Civil 3D é diferente. A gente cria um modelo, por isso que a gente sempre fala, né, a palavra modelado. Então, dentro do Civil 3D, a gente modela o projeto, a gente cria um modelo desse projeto. Eu já vou explicar para você mais a fundo o que é esse chamado modelo. E por que eu tanto sempre falo modelo aqui? Você pode estar pensando o seguinte, Rafael, cara, essa palavra modelo é uma palavra que quase a gente não usa. A gente fala projeto, a gente fala desenho. Eu sei. Só que no universo da metodologia BIM, né, no mundo BIM, no mundo do Civil 3D, a gente fala modelo, tá? A gente não fala mais só desenho, né? A gente não fala mais projeto em si, a gente fala modelo. Ah, aqui tá aqui o meu modelo no Civil 3D, tá aqui o meu modelo BIM, tá? Então essa é uma palavra que você vai ouvir falar muito ainda sobre ela, tá? Então dentro do Civil 3D, ele é um projeto modelado, ou seja, ele vai ser criado exatamente, né? Você cria ele dentro do seu computador, exatamente como que ele vai ser executado em campo, tá certo? E ele é automatizado. Ou seja, além de você criar ele num ambiente tridimensional, num ambiente 3D, como o próprio nome já diz, né? Civil 3D, ele é automatizado. Tabela, perfil longitudinal, quantitativos. A gente consegue automatizar isso um pouco mais. Então vamos lá, vamos mostrar a diferença aqui na prática. Ó, aqui eu estou com um projeto real, tá? Um projeto menor, um projeto real aqui de drenagem urbana. E aqui você consegue ver alguns elementos dessa drenagem, como, por exemplo, um poço de visita, que é essa estrutura maior aqui que você está vendo. Aqui tem o ramal, né? A gente chama ramal de ligação, ramal de drenagem, né? Tem essas nomenclaturas. Aqui tem a boca de lobo, aqui tem a sarjeta, né? De um lado, do outro, com meio fio. Aqui tem o tubo, né? Pode ser que você não esteja vendo direito porque está azul, né? Mas aqui tem os tubos, né? As tubulações passando. E antigamente, como eu falei, no AutoCAD, né? No AutoCAD, o projeto ele era feito manualmente. Então, se eu quisesse fazer um projeto como esse daqui, o que eu teria que fazer? Eu teria que pegar, né? Vamos copiar aqui para o lado, ó, essa sarjeta, só para exemplificar aqui, para fazer uma comparação, né? Então, se a minha rua fosse aqui, mais ou menos, e eu fosse fazer um sistema de drenagem, né, um projeto de drenagem, o que eu faria? Eu desenharia aqui o meu posto de visita, né, faria aqui o meu posto de visita, vamos colocar aqui um posto de visita de 1 por 1 aqui, mais ou menos, tá certo? A gente posicionaria ele aqui mais ou menos, ó, aqui no meio, tal, mais ou menos aqui assim, né? No meio do mundo aqui, no meio da rua. E aí, beleza, vou rotacionar ele aqui rapidinho. E claro, né, depois eu começaria a traçar a minha rede de esgoto aqui. Tá? Então colocaria aqui uma distância média aqui, que seria a minha distância, né, do comprimento crítico, né, e tudo mais. E aí beleza, aí depois eu copiaria esse bloquinho aqui do meu posto de visita, traria ele para cá aqui, né, colocaria um outro aqui na frente, e aí ligaria esse aqui nesse aqui. E aí depois eu faria aqui a minha boca de lobo, ligaria aqui no meu PV, depois a minha boca de lobo, ligaria aqui no meu PV. Beleza, essa é a metodologia tradicional. Eu sei que tem algumas ferramentinhas para automatizar isso, né, para criar alguns bloquinhos e tudo mais.
Mas essa é basicamente a metodologia manual de fazer utilizando, né, uma plataforma CAD, né, utilizando uma plataforma aí que é uma plataforma em 2D, que é o AutoCAD. Beleza, você percebe que eu estou dentro do Civil 3D e eu consigo desenhar aqui dentro dele, porque o Civil 3D também é uma plataforma CAD, ou seja, ele também desenha, se você precisar, tá? E aí, beleza, eu cheguei aqui agora, essa é a metodologia tradicional, que ainda é utilizada, né? A gente não pode esconder isso. Já no Civil 3D, né, o projeto desenvolvido utilizando a ferramenta do Civil 3D, eu não tenho mais um desenho, como eu falei, eu tenho agora um modelo, ou seja, o meu projeto ele é todo modelado. E o que, que significa isso? Quando eu tenho aqui um posto de visita e eu clico nesse posto de visita, né, no meu PV, eu tenho aqui uma série de propriedades nele. Ó. Primeira coisa que você tem que entender é essa. Eu tenho uma série de propriedades nele. É o nome, é a descrição, é a profundidade, é o material. Tudo isso são propriedades que estão grudadas nesse posto de visita. Se eu vier aqui, se eu for mais a fundo aqui nas propriedades dele, eu consigo ainda pegar aqui, ó, mais propriedades ainda. Isso tudo são informações. Material, espessura da parede, profundidade, tipo da tampa, coordenada, tudo isso já está grudado nesse posto de visita. Tá? Todas essas informações que talvez você está um pouco confuso, né? Porque está em inglês e é assim mesmo que a gente usa, né? A gente usa em inglês. Todas essas informações elas são automáticas. E além dessas informações, dentro do Civil 3D, eu tenho também um modelo. Então, o meu posto de visita já não é mais o meu sistema de drenagem projetado, ele não é mais um desenho, ele é um modelo tridimensional. Então, quando eu giro ele aqui, ó, eu consigo visualizar, ó, vamos pegar todo mundo aqui do sistema dessa regiãozinha aqui, ó, vamos pegar esses tubos, esses ramais, e vamos dar uma olhada aqui em 3D. Olha só, quando eu jogo ele aqui em 3D, eu consigo ver toda a minha rede, ó, em 3D, ó. Consigo fazer um raio-x dela aqui. Percebe isso? Ó? Consigo fazer um raio-x dela. Então, isso faz com que eu tenha, né, um modelo tridimensional de toda a minha rede. Aqui embaixo, por exemplo, a gente tem aqui o nosso lançamento da nossa drenagem, né? Então, eu posso vir aqui, ó, e posso verificar que eu tenho aqui o meu muro de ala, tá? Eu tenho o muro de ala aqui, ó, lançado aqui já, ó. Tá? Com toda isso com conceidade, né? Tudo certinho, bonitinho. E além desse modelo, né? Além desse modelo tridimensional, eu tenho o que também? Eu tenho as automações, ou seja, tabela, perfil, quantitativos. Isso é automatizado. Então, quando eu venho aqui, esses textos que você está vendo aqui, né? Localizado aqui na minha tela, esse texto aqui, esse texto aqui, esse texto aqui, são textos que eu não escrevi eles manualmente. São textos que já saíram automaticamente, né, de dentro do Civil 3D. A partir do momento que eu crio uma estrutura dessa, ele possibilita, né, que eu crie também esse textinho que puxa aquelas propriedades. Lembra daquelas propriedades que eu mostrei para vocês ali, daquelas informações? Então, eu posso criar textos que buscam aquelas informações, profundidade, recobrimento e tudo mais. Então, isso é o Civil 3D, ou seja, essas automações, né, fazem parte do Civil 3D. E aí a gente vem para cá, eu consigo visualizar o meu perfil longitudinal. Esse perfil, ele também é um objeto do Civil 3D. Percebe que eu clico nele e ele já muda toda, né, a minha aparência aqui em cima, porque ele me disponibiliza ferramentas para trabalhar com esse perfil. É também um perfil longitudinal que sai automático de dentro do Civil 3D, tá? E aí, olha só, aqui embaixo eu tenho todas as informações, ó, comprimento da rede, diâmetro da rede, declividade da rede. Aqui, o que mais que eu tenho? Ó, a cota de topo, a cota de fundo, a profundidade, a identificação do PV, né, a estaca dele, né, em relação à rua. Então já sai tudo prontinho, tudo automatizado. Nada que é escrito manualmente, tá? E aqui eu tenho as tabelinhas também. Olha só, quando eu venho aqui, ó, eu tenho uma série de tabelas. Por exemplo, aqui é a tabela dos trechinhos. Ó. Então, tem aqui os ramais, né? De onde que esse ramal está localizado? Na boca de lobo simples 1, né? Na boca de lobo simples 2,
para o PV1, né? Aqui eu tenho a boca de lobo simples 1 para o PV de drenagem 1, ou seja, é o trechinho do ramal 2, né? Com 0,5% de declividade. Aqui a descrição desse tubo, ó, é um bueiro simples de PAD de 400 milímetros. Então já sai essa informação, ele já puxa automático para mim. Aqui eu tenho, né, a tabela das estruturas. Então, por exemplo, eu tenho das bocas de lobo, ó. Aqui tem as bocas de lobo, o número dela. Aqui é a continuação, né, dessa tabela aqui, ó. Então aqui é 57, aqui é 58, ó. A profundidade, as coordenadas para fazer a alocação dela. Eu poderia também colocar a estaca dela em relação ao eixo. Tudo isso sai de maneira automatizada aqui dentro do Civil 3D. Beleza. Então entendemos aqui a tabela, as diferenças, né, entre o AutoCAD e o Civil 3D. Se eu estiver fazendo um projeto no AutoCAD, se eu estiver fazendo um projeto manualmente no CAD, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que traçar essa rede, né, eu tenho que traçar essa rede manualmente. Eu tenho que traçar esse perfil longitudinal manualmente. Eu tenho que escrever esses textinhos aqui, ó, manualmente. Ah, Rafael, mas eu uso um outro programa que já gera esse perfil. Mas com essa qualidade, com esse conjunto de informações, você não vai encontrar aplicando a metodologia BIM. Perfeito? Aplicando a metodologia BIM, que é a nossa obrigatoriedade aí que a gente tem que aplicar, não tem como escapar. Então, basicamente, o Civil 3D junta tudo num ambiente só. Por isso que ele é tão massa, por isso que é uma ferramenta tão foda assim do mercado, né? Desculpa a palavra, mas uma ferramenta superior às demais do mercado. Por quê? Porque ele consegue fazer toda essa automação em um único ambiente.